Olá, paz do Senhor, seja bem-vindo a mais um dia do nosso desafio, lendo a Bíblia em ordem cronológica, em 184 dias. Hoje nós vamos ler 1 Reis do capítulo 5, ou 1 Reis do capítulo 9 até o capítulo 11 e 2 Crônicas 9. Que seja uma leitura abençoada, com discernimento e entendimento do Espírito Santo. Amém? Vamos lá então. 1 Reis capítulo 9 vai dizer o seguinte: a aliança de Deus com Salomão. E aconteceu que, quando Salomão acabou de edificar a casa do Senhor, o palácio real e tudo o que tinha desejado e decidido fazer, o Senhor tornou a aparecer-lhe como tinha aparecido em Gibeão. E o Senhor lhe disse: ouvi a sua oração e a súplica que você fez diante de mim. Santifiquei o templo que você edificou, a fim de pôr ali o meu nome para sempre. Os meus olhos e o meu coração estarão ali todos os dias. Se você andar diante de mim, como fez o seu pai Davi, com integridade de coração e com sinceridade, fazendo segundo tudo que lhe ordenei, e guardando os meus estatutos e os meus juízos, também confirmarei o trono do seu reino sobre Israel para sempre, como prometi a Davi, seu pai, dizendo: nunca lhe faltará sucessor ao trono de Israel. Porém, se vocês ou os seus filhos se afastarem de mim e não guardarem os meus mandamentos e os meus estatutos que eu lhes prescrevi, em se servirem outros deuses e os adorarem, então eliminarei Israel da terra que lhe dei, e lançarei para longe da minha presença esse templo, que santifiquei ao meu nome. E Israel virá a ser motivo de provérbio de escárnio entre todos os povos. E todo aquele que passar por este templo, agora tão exaltado, ficará espantado e zombará. E perguntarão: por que o Senhor fez isto com esta terra e este templo? E a resposta será: porque deixaram o Senhor seu Deus, que tirou da terra do Egito seus pais, e se apegaram a outros deuses, os adoraram e os serviram. Por isso o Senhor trouxe sobre eles todo este mal. Deixa eu baixar o som aqui um pouquinho. As demais atividades de Salomão. Ao fim de 20 anos, Salomão havia terminado as duas casas, a casa do Senhor e o palácio real. Como Irão, rei de Tiro, havia trazido a Salomão madeira de cedro e de cipreste e ouro tanto quanto ele precisava, este lhe deu 20 cidades na terra da Galiléia. Irão de Tiro foi ver as cidades que Salomão lhe tinha dado, mas elas não lhe agradaram. Por isso disse a Salomão: que cidades são essas que você me deu, meu irmão? E lhes deram o nome de terra de Cabul, que é usada até o dia de hoje. Irão tinha enviado ao rei 4 toneladas de ouro. A razão por que Salomão impôs o trabalho forçado é esta: construir a casa do Senhor e o seu próprio palácio, a fortaleza de Milo e a muralha de Jerusalém, bem como Azor, Megido e Gezer. Porque Faraó, rei do Egito, havia atacado e conquistado Gezer, queimando a cidade e matando os cananeus que moravam nela, entregando-a como dote a sua filha, mulher de Salomão. Assim Salomão reconstruiu Gezer, Bet-Horon de Baixo, Baalat, Tadmor, no deserto daquela terra, todas as cidades, armazéns que Salomão tinha, as cidades para os carros de guerra, as cidades para os cavaleiros, e o que desejou enfim construir em Jerusalém, no Líbano e em toda a terra do seu domínio. Quanto a todo o povo que restou dos amorreus, heteus, ferezeus, heveus e jebuseus, e que não eram dos filhos de Israel, e os seus filhos que restaram depois deles na terra, os quais os filhos de Israel não puderam destruir totalmente, este Salomão reduziu à condição de trabalhadores forçados, até hoje. Mas Salomão não obrigou nenhum israelita a trabalhar como escravo. Os israelitas eram homens de guerra, seus oficiais, seus comandantes, seus capitães, chefes dos seus carros de guerra e dos seus cavaleiros. Os principais oficiais que estavam encarregados da obra de Salomão eram 550, que tinha a seu encargo o povo que trabalhava na obra. Quando a filha de Faraó se mudou da cidade de Davi para o palácio que Salomão havia construído para ela, então ele construiu Milo. 3 vezes por ano, Salomão oferecia holocaustos e sacrifícios pacíficos sobre o altar que havia edificado ao Senhor, e queimava incenso sobre o altar diante do Senhor. Assim ele terminou a construção do templo. O rei Salomão também construiu uma frota de navios em Ezion-Geber, que fica perto de Elate, na praia do Mar Vermelho, na terra de Edom.
Hirão enviou com aquela frota os seus servos marinheiros conhecedores do mar para acompanhar os servos de Salomão. Chegaram a Ofir e de lá trouxeram para o rei Salomão mais de 14 toneladas de ouro. A rainha de Sabá visita Salomão. 1 Reis 10. Quando a rainha de Sabá ouviu falar da fama de Salomão, com respeito ao nome do Senhor, veio prová-lo com perguntas difíceis. Chegou a Jerusalém com uma enorme comitiva, com camelos carregados de especiarias, grande quantidade de ouro e pedras preciosas. Ela se apresentou diante de Salomão e lhe expôs tudo o que trazia em sua mente. Salomão respondeu todas as perguntas que ela fez, e não houve nada profundo demais que o rei não pudesse explicar. Quando a rainha de Sabá viu toda a sabedoria de Salomão, o palácio que ele havia construído, a comida que era servida na mesa dele, o lugar dos seus oficiais, o serviço dos seus criados e os trajes deles, seus copeiros e o holocausto que oferecia na casa do Senhor, ficou como fora de si e disse ao rei: É verdade o que eu ouvi na minha terra a respeito de você, a respeito da sua sabedoria. Eu, porém, não acreditava naquelas palavras até que vim e vi com os meus próprios olhos. Eis que não me contaram nem a metade. Você supera em sabedoria e prosperidade a fama que eu vi. Felizes os homens à sua volta, felizes estes seus servos que estão sempre diante de você e que ouvem a sua sabedoria. Bendito seja o Senhor seu Deus, que se agradou de você e o colocou no trono de Israel. O Senhor ama Israel para sempre, e por isso ele o constituiu rei, para que você execute o juízo e a justiça. Ela entregou ao rei 4 toneladas de ouro, grande quantidade de especiarias e pedras preciosas. Nunca mais veio especiaria em tanta abundância como a que a rainha de Sabá ofereceu ao rei Salomão. Também os navios de Irão que transportavam ouro de Ofir traziam de lá grande quantidade de madeira de sândalo e pedras preciosas. Desta madeira de sândalo, o rei mandou fazer corrimões para a casa do Senhor e para o palácio real, bem como harpas e liras para os cantores. Tal madeira nunca se havia trazido para ali, nem se ouviu mais semelhante madeira até o dia de hoje. O rei Salomão deu à rainha de Sabá tudo o que ela quis e pediu, além de tudo que ela lhe deu por sua generosidade real. Então ela voltou e foi para a sua terra, ela e seus servos. As riquezas de Salomão. O peso do ouro que se trazia a Salomão a cada ano era de cerca de 23 toneladas, além do que entrava dos vendedores e dos negociantes e de todos os reis da Arábia e dos governadores da terra. O rei Salomão fez 200 grandes escudos de ouro batido, empregando 7 quilos e 200 gramas de ouro em cada escudo. Fez também 300 escudos menores de ouro batido, empregando 1 kg e 800 gramas de ouro em cada escudo. E o rei os pôs na casa do bosque do Líbano. O rei fez também um grande trono de marfim e o cobriu de ouro puríssimo. O trono tinha 6 degraus e o encosto do trono ao alto era redondo. De ambos os lados do assento havia um braço, e a figura de um leão junto a cada um dos braços. 12 leões estavam ali sobre os 6 degraus, um em cada extremo destes. Nunca se havia feito obra semelhante em nenhum outro reino. Todas as taças que o rei Salomão usava para beber eram de ouro, e também de ouro puro eram todos os objetos da casa do bosque do Líbano. Não havia nada de prata, porque nos dias de Salomão não se dava nenhum valor a ela, porque o rei tinha no mar uma frota de Tarsis, junto com os navios de Irão. De 3 em 3 anos, a frota voltava de Tarsis trazendo ouro, prata, marfim, bugios e pavões. Assim o rei Salomão excedeu todos os reis do mundo, tanto em riqueza como em sabedoria. Todo mundo queria ver Salomão para ouvir a sabedoria que Deus tinha posto no coração dele. Cada um trazia o seu presente, objetos de prata e de ouro, roupas, armaduras, especiarias, cavalos e mulas. E foi assim ano após ano. Salomão ajuntou carros de guerra e cavaleiros. Tinha 1.400 carros de guerra e 12.000 cavaleiros que espalhou pelas cidades onde mantinha os carros, deixando uma parte junto ao rei em Jerusalém. O rei fez com que em Jerusalém a prata fosse tão comum como as pedras e os cedros fossem tão numerosos como os sicômoros que estão na Cefelá. Os cavalos de Salomão vinham do Egito e da Cilícia
e da Cilícia, e comerciantes do rei os importavam da Cilícia por certo preço. Importava-se do Egito um carro de guerra por 600 moedas de prata e um cavalo por 150. Nas mesmas condições, as caravanas os traziam e exportavam para todos os reis dos heteus e para os reis da Síria. 1 Reis 11. A idolatria de Salomão. Além da filha de Faraó, Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e etéias, mulheres das nações de que o Senhor tinha dito aos filhos de Israel: não casem com elas, nem casem elas com vocês, pois perverteriam o coração de vocês para seguir os seus deuses. A estas Salomão se apegou pelo amor. Tinha 700 mulheres que eram princesas e 300 concubinas, e suas mulheres lhe perverteram o coração. Sendo já velho, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses, e o coração dele não era fiel ao Senhor, seu Deus, como havia sido fiel o coração de Davi, seu pai. Salomão seguiu Astarote, deusa dos Sidônios, e Milcom, abominação dos Amonitas. Assim Salomão fez o que era mal aos olhos do Senhor, e não perseverou em seguir o Senhor como Davi, seu pai, havia feito. Nesse tempo, sobre o monte que fica diante de Jerusalém, Salomão construiu um santuário a Quemos, abominação de Moabe, e a Moloque, a abominação dos filhos de Amon. Assim fez para todas as suas mulheres estrangeiras, as quais queimavam incenso e ofereciam sacrifício aos seus deuses. A ira de Deus contra Salomão. O Senhor se indignou contra Salomão por ter se desviado seu coração do Senhor, Deus de Israel, que lhe havia aparecido 2 vezes, e ordenado que não seguisse outros deuses. Ele, porém, não guardou o que o Senhor lhe havia ordenado. Por isso o Senhor disse a Salomão: já que você procedeu assim e não guardou a minha aliança, nem os meus estatutos que lhe ordenei, vou tirar o reino de você e dá-lo a um dos seus servos. No entanto, por amor a Davi, seu pai, não farei isso enquanto você estiver vivo, mas durante o reinado do seu filho. Todavia, não tirarei o reino todo. Darei uma tribo a seu filho por amor a Davi, meu servo, e por amor a Jerusalém que escolhi. Os adversários de Salomão. O Senhor levantou um adversário contra Salomão, a saber, Hadade, o Edomita, que era da linhagem real de Edom. Porque quando Davi esteve em Edom, Joabe, o comandante do exército, que tinha ido sepultar os mortos, matou todos os homens de Edom. Porque Joabe ficou ali 6 meses com todo Israel, até que eliminou todos os homens de Edom. Porém, Hadade fugiu para o Egito na companhia de alguns homens edomitas dos servos do seu pai. Na ocasião, Hadade era ainda muito jovem. Partiram de Midian e foram até Parã, de onde levaram consigo alguns homens e chegaram ao Egito, a Faraó, rei do Egito, que deu a Hadade uma casa e lhe prometeu sustento e lhe deu terras. Hadade encontrou favor aos olhos de Faraó, tanto que este lhe deu por mulher a irmã de sua própria mulher, a irmã de Táfnis, a rainha. A irmã de Táfnis deu-lhe à luz a seu filho, Genubate, que era criado por Táfnis na casa de Faraó, onde Genubate ficou entre os filhos de Faraó. Quando Hadade soube no Egito que Davi tinha morrido e que Joabe, comandante do exército, estava morto, disse a Faraó: deixe-me voltar para minha terra. Então Faraó lhe perguntou: mas o que lhe falta comigo para que você queira voltar para sua terra? Hadade respondeu: não me falta nada, mas deixe-me ir. Deus levantou mais um adversário contra Salomão, a saber, Rezon, filho de Eliada, que havia fugido de seu senhor Hadadezer, rei de Zobá. Ele ajuntou homens e se fez chefe de um bando. Depois do morticínio feito por Davi, eles se foram para Damasco, onde habitaram e fizeram de Rezon o seu rei. Este foi adversário de Israel durante toda a vida de Salomão. Ele fez mal como Hadade havia feito. Rezon detestava Israel e reinava sobre a Síria. Aias prediz que Jeroboão será rei de Israel. Jeroboão, filho de Nebate, efraimita de Zereda, servo de Salomão, e cuja mãe era viúva chamada Zerua, revoltou-se contra o rei. Esta foi a causa porque levantou a sua mão contra o rei. Salomão estava edificando Milo e reparando as brechas da cidade de seu pai Davi. Jeroboão era um homem valente e capaz.
Quando Salomão viu que ele era um jovem que fazia bem o seu trabalho, ele o encarregou de todos os trabalhadores forçados na casa de José. Aconteceu que, neste tempo, quando Jeroboão estava saindo de Jerusalém, o profeta Aias de Siló o encontrou no caminho. O profeta estava usando uma capa nova, e os dois estavam sozinhos no campo. Aias pegou a capa nova que estava usando, rasgou-a em 12 pedaços e disse a Jeroboão: Pegue 10 pedaços, porque assim diz o Senhor Deus de Israel: Eis que rasgarei o reino das mãos de Salomão e a você darei 10 tribos. Porém ele terá uma tribo por amor a Davi, meu servo, e por amor a Jerusalém, a cidade que escolhi de todas as tribos de Israel. Porque Salomão me abandonou e se inclinou diante de Astarote, deusa dos Sidônios, diante de Quemos, deusa de Moabe, e diante de Milcom, deus dos filhos de Amon. Ele não andou nos meus caminhos, para fazer o que é reto aos meus olhos, a saber, para guardar os meus estatutos e os meus juízos, como fez Davi, seu pai. Porém, não vou tirar de Salomão o reino todo. Pelo contrário, farei com que ele governe durante todos os dias da sua vida, por amor a Davi, meu servo, que escolhi e que guardou os meus mandamentos e os meus estatutos. Mas, da mão do filho de Salomão, tomarei o reino, a saber, as 10 tribos, e as darei a você. E o filho dele darei uma tribo, e ao filho dele darei uma tribo, para que Davi, meu servo, tenha sempre uma lâmpada diante de mim em Jerusalém, a cidade que escolhi para pôr ali o meu nome. Quanto a você, eu o tomarei, e você reinará sobre tudo, tudo que desejar a sua alma. E você será rei sobre Israel. Se você ouvir tudo que eu lhe ordenar e andar nos meus caminhos, e fizer o que é reto aos meus olhos, guardando os meus estatutos e os meus mandamentos, como fez Davi, meu servo, eu estarei com você, e lhe edificarei uma casa estável, como edifiquei para Davi, e darei Israel a você. Por causa disso, afligirei a descendência de Davi, mas não para sempre. Salomão tentou matar Jeroboão, mas este se levantou e fugiu para o Egito, junto com Sisaque, rei do Egito, e ali permaneceu até a morte de Salomão. A morte de Salomão. Quanto aos demais atos de Salomão, a tudo o que se fez a sua sabedoria, não está tudo escrito no livro da história de Salomão. O tempo que Salomão reinou sobre todo Israel, em Jerusalém, foi de 40 anos. Salomão morreu e foi sepultado na cidade de Davi. Seu pai, e Reboão, seu filho, reinou em seu lugar. 2 Crônicas 9. 2 Crônicas 9. A rainha de Sabá visita Salomão. Quando a rainha de Sabá ouviu falar da fama de Salomão, veio a Jerusalém prová-lo com perguntas difíceis. Chegou com uma enorme comitiva, com camelos carregados de especiarias de ouro em abundância e pedras preciosas. Ela se apresentou diante de Salomão e lhe expôs tudo o que trazia em sua mente. Salomão respondeu todas as perguntas que ela fez, e não houve nada profundo demais que Salomão não pudesse explicar. Quando a rainha de Sabá viu a sabedoria de Salomão, o palácio que ele havia construído, a comida que era servida na mesa dele, o lugar dos seus oficiais, o serviço dos seus criados e os trajes deles, seus copeiros e os trajes deles, e o holocausto que oferecia na casa do Senhor, ficou como fora de si, e disse ao rei: É verdade que eu ouvi na minha terra a respeito de você e a respeito da sua sabedoria. Eu, porém, não acreditava no que se falava, até que vim e vi com os meus próprios olhos. Eis que não me contaram nem a metade da grandeza da sua sabedoria. Você supera a fama que ouvi. Felizes os homens à sua volta, e felizes estes seus servos que estão sempre diante de você e que ouvem a sua sabedoria. Bendito seja o Senhor, seu Deus, que se agradou de você e o colocou no seu trono, como rei para o Senhor, seu Deus, e porque o seu Deus ama Israel e quer estabelecer para sempre, que ele o constituiu rei sobre este povo, para que você execute o juízo e a justiça. Ela entregou ao rei 4 toneladas de ouro, grande abundância de especiarias e pedras preciosas. Nunca mais houve especiarias como as que a rainha de Sabá ofereceu ao rei Salomão. Também os servos de Irão e os servos de Salomão, que tinham trazido ouro de Ofir, trouxeram madeira de sândalo e pedras preciosas.
Desta madeira de sândalo, o rei mandou fazer corrimões para a casa do Senhor e para o palácio real, bem como harpas e liras para os cantores. Nunca antes se tinha visto madeira como esta na terra de Judá. O rei Salomão deu à rainha de Sabá tudo o que ela quis e pediu além do equivalente ao que ela lhe havia trazido. Então ela voltou e foi para sua terra, ela e os teus servos. As riquezas de Salomão. O peso do ouro que se trazia a Salomão a cada ano era cerca de 23 toneladas, além do que entrava dos vendedores e dos negociantes. Também todos os reis da Arábia e os governadores dessa mesma terra traziam a Salomão ouro e prata. O rei Salomão fez 200 grandes escudos de ouro batido, empregando 7 quilos e 200 gramas de ouro batido em cada escudo. Fez também 300 escudos menores de ouro batido, empregando 3 quilos e 600 gramas de ouro em cada escudo. E o rei os pôs na casa do bosque do Líbano. O rei fez também um grande trono de marfim e o cobriu de ouro puro. O trono tinha 6 degraus e um estrado de ouro ligado a ele. De ambos os lados do assento havia um braço e a figura de um leão junto a cada um dos braços. 12 leões estavam ali sobre os 6 degraus, um em cada extremo destes. Nunca se havia feito obra semelhante em nenhum outro reino. Todas as taças que o rei Salomão usava para beber eram de ouro, e também de ouro puro eram todos os objetos da casa do bosque do Líbano. Nos dias de Salomão não se dava nenhum valor à prata, porque o rei tinha navios que iam de Tarsis com os servos de Irão. De 3 em 3 anos os navios voltavam de Tarsis trazendo ouro, prata, marfim, bugios e pavões. Assim o rei Salomão excedeu a todos os reis do mundo, tanto em riqueza como em sabedoria. Todos os reis do mundo queriam ver Salomão para ouvir a sabedoria que Deus tinha posto no coração dele. Cada um trazia o seu presente, objetos de prata e de ouro, roupas, armaduras, especiarias, cavalos e mulas. E foi assim ano após ano. Salomão tinha 4.000 cavalos em estrebarias para os seus carros de guerra e 12.000 cavaleiros que colocou nas cidades onde mantinha os carros, deixando uma parte junto ao rei, em Jerusalém. Salomão dominava sobre todos os reis onde o Eufrates até a terra dos filisteus e até a fronteira do Egito. O rei fez com que em Jerusalém a prata fosse tão comum como as pedras e os cedros fossem tão numerosos como os sicômoros que estão na Cefelá. Importavam-se cavalos para Salomão e do Egito e de todas as terras. A morte de Salomão. Quanto aos demais atos de Salomão, tanto os primeiros como os últimos, não está tudo escrito no livro da história de Natã, o profeta, e na profecia de Aias, o Silomita, e nas visões de Ido, o vidente a respeito de Jeroboão, filho de Nebate? Salomão reinou sobre todo Israel em Jerusalém durante 40 anos. Salomão morreu e foi sepultado na cidade de Davi, seu pai, e Roboão, seu filho, reinou em seu lugar. Amém? Essa foi a leitura de hoje. Espero vê-los amanhã. Fique com Deus e até lá.